Continuando o estudo de Arsênio com álbum, quero apresentar para vocês agora 2 casos clínicos. Lembrando que teremos um texto disponível também e um estudo. Nesse texto tem um estudo não só do que eu apresentei na aula anterior, como também um estudo referente à parábola de Rico e Lázaro do Evangelho, que eu acho que é um texto muito interessante e muito típico de Arsênio, porque é uma parábola de mortos. O primeiro caso clínico é de um garoto de 8 anos, filho de pais separados e que tinha uma história de bronquite há mais ou menos um ano e o relato de que teve uma dispepsia uma certa ocasião por comer demais. O fato mais interessante que impactou nessa primeira consulta foi que o pai dele trabalhava em produção de shows e ele levou o garoto para assistir o show dos Mamonas Assassinas. Depois do show eles viajaram e teve um acidente que vitimou todos eles. O garoto ficou muito impressionado e ele perguntava assim: como é que um corpo explode? O que a mulher do japonês vai fazer com as coisas dele? Como é que ela vai cuidar do neném? E ela disse que ele estava sempre perguntando: vai dar tempo de fazer isso? Você vai demorar quando você sai? Baseado nesses dados, que tinha a ver com a preocupação com a morte, uma fixação nas coisas relacionadas com a morte e com o tempo e com comer demais. Com o tempo significa: vai ter tempo suficiente ou vai acabar? E por passar do limite em relação à ingestão de comida, foi prescrito arsênico para ele, uma dose única de 1000 FC. Ele volta aproximadamente um mês depois, com a mãe relatando uma melhora global, menino mais tranquilo, sem comer demais. Ela diz que a diminuição do apetite foi muito evidente e fazendo os deveres de casa mais tranquilo, sem aquela agonia, será que vai dar tempo para fazer as coisas? Ou seja, houve uma sedação dessa ansiedade de uma forma bem evidente. Na terceira consulta ele continuava melhorando progressivamente, tinha relato de melhora do funcionamento intestinal, de um sonambulismo que nem tinha aparecido anteriormente e continuando a melhora, até que na quarta consulta ele reaparece com um quadro de otite e já tinha usado antibiótico uma semana antes. E a grande novidade é que a mãe tinha voltado a trabalhar e ele agora estava ficando com a avó. Tanto que foi uma consulta homeopática praticamente sem nenhuma informação, porque a avó não conhecia bem o garoto, não tinha muita convivência, então a partir daí o paciente seguiu por outro caminho, por outra estrada e nós não tivemos mais contato. O segundo caso de Arsênio com álbum é de um garoto também de 9 anos de idade e que eu vou resumir as 4 primeiras consultas em que ele foi medicado principalmente graças à informação da mãe e tinha os seguintes sintomas: abraçava e beijava muito, era muito sensível às gozações, ele tinha crises de ausência. E quando os irmãos brincavam que ele tinha dado pau ou tinha dado pala, ele ficava muito zangado, tinha medo de escuro e ao mesmo tempo desobediente, não aceitava limites. Isso gerava algumas situações que eram transformadas pela mãe em queixas. Ele foi medicado com estramônio, agáricos, acônitum e tuberculino. Então, nessa quinta consulta, eu pedi para ele levar um desenho e ele levou e me contou uma história. Ao mesmo tempo que ele contava a história, ele fazia muitas perguntas, mostrando que ele era curioso. Quando eu pedi para ele: me conta uma história do seu desenho, ele disse: é uma casa mal assombrada. É difícil. Só tem o começo na minha cabeça, mas e o fim? Como é que eu vou fazer? Só vai ter começo? Pode ser uma história bem pequenininha? Nessa casa mal assombrada tinham espíritos
que maltratavam as pessoas. De que maneira? Você vai me perguntar como. Elas enforcavam as pessoas. Primeiro eles torturavam as pessoas e depois enforcavam. Exceto uma pessoa que ia lá para cuidar da casa. Essa eles não faziam nada com ela. Também ele dizia assim: eu sou demais. E a mãe acrescentou que ele detestava uma tia de 8 anos de idade, e quando a mãe pedia a ajuda dos dois para, por exemplo, lavar o carro, ele dizia assim: ou ela ou eu. Como a mãe não cedia a esse tipo de pressão, ele ficava de longe olhando as duas lavar o carro, mas não ajudava. Com essa história de personagens mortos que assombravam e que torturavam e enforcavam as pessoas, e além disso, essa manifestação de não saber como chegar ao fim da história, que ele só tinha o começo dela e como ia ser isso, como é que ia se resolver esse problema. Podia ser uma história bem pequenininha, ou seja, uma história que ficasse mais no começo sem ir ao fim. Foi prescrito Arsenicum B10-LM10. Essa preparação de medicamento nós vamos conversar sobre ela mais adiante no curso. Foi uma pesquisa que eu fiz nessa época usando um medicamento sem sucção. Esse paciente evoluiu muito bem. As crises de ausência diminuíram bastante e ele passou a lidar muito melhor com as gozações. Ele mesmo me disse uma vez que tinha dado uma crise na escola e ele mesmo comentou assim: e eu dei pau. E ele riu e todos riram também. Então assim, passou a lidar de uma forma muito mais descontraída. Também melhorou bastante a ansiedade, a desobediência, a agressividade. Ele apresentou uma melhora geral. Não chegou a um acompanhamento tão demorado que pudesse dizer que houve um desaparecimento das crises de ausência. Elas ficaram não só bem mais espaçadas, como também muito mais rápidas, mais sutis. Então isso no conjunto foi uma resposta muito boa e inclusive ele melhorou muito o relacionamento com essa tia de 8 anos, acabando com toda a hostilidade que ele manifestava em relação a ela. Então com isso nós fechamos o estudo de Arsenicum album. Nosso próximo medicamento é Pulsatilla. Um abraço, obrigado.